Oi, amigos, bem-vindos para a análise do quarto episódio de Loki. Antes de tudo, já adianto que esse, pra mim, foi o melhor episódio até agora e ele teve muitas viradas de roteiro, muitos plot twists e muitas informações também, o que indica que provavelmente esse vídeo também vai ser longo, vai demorar um pouquinho mais, porque eu tenho muita coisa para falar, porque aconteceu muita coisa nesse episódio, que tem muita coisa para discutir, uma teoria, enfim. Assista até o final, por favor, porque eu prometo que vai valer a pena. Já começa o episódio mostrando um plano de Asgard, e aí a gente vê uma versão do Loki criança sendo levada pela TVA, e logo depois a gente entende que aquela é a Sylvie, que ela é uma variante desde quando ela é criança, ela cria um evento Nexus, a gente não sabe o que, ela não explica durante esse episódio, que ela é levada pra TVA, mas ela consegue fugir. Ela inclusive é levada pela Ravonna, a juíza lá, e ela consegue fugir, e isso motivou ela a viver fugindo da TVA, a ter esse ódio contra a TVA, mas explica mais daqui a pouco, então guarda um pouquinho essa informação. E falando na juíza, já mostra logo depois ela entrando no elevador e ela indo falar com os guardiões. Mostra só um vislumbre deles rapidinho, mas depois eles aparecem também. Enfim, daqui a pouco eu falo sobre isso também, lá pro final. E aí, no diálogo com o Mobius, ela revela que a caçadora C20, que foi aquela mulher da TVA que a Sylvie mexeu na cabeça dela, ela morreu misteriosamente, mas é um segredo que ela pode contar sobre isso. Que ela ficou tão longe que ela morreu. Não explica bem, o Mobius fica com isso na cabeça, e isso vai levar para umas grandes reviravoltas no final do episódio também. Então, mais uma vez, guarda essa informação. E aí, finalmente, no Parlamentes, onde o Loki e a Sylvie estavam antes do apocalipse começar, que na verdade eles estão no meio do apocalipse, eles acham que eles vão morrer, e a Sylvie conta a história dele, a história dela, que ela foi presa pela TVA desde criança, e que por ela ter fugido, ela teve que sair sempre fugindo, mas sempre onde ela chegava, ela criava um evento Nexus, e mandavam um sinal de fumaça praticamente pra TVA que ela estava ali, então ela sempre sendo perseguida, até que ela foi até os apocalipses, os finais de mundo, descobriu que ela não causaria um evento Nexus, e viveu ali. E ela queria que, tipo assim, ela conta que ela cresceu em finais, ela, tipo assim, tudo que ela conheceu sempre acabava porque ela estava sempre no final do mundo, então... E isso sendo motivado pela TVA, por essa perseguição constante da TVA, o que cresce mais uma vez a personagem e mostra que os seus motivos para acabar com a TVA que ela pretende são bons e são condizentes também. É uma parte importante da construção da personagem e também para a construção da TVA como vilã em si, mas isso também, mais uma vez, desculpa você bater essa tecla, mas daqui a pouco eu falo. E aí só um detalhe que talvez mal explicado, talvez eu não tenha entendido, que mostra depois o Mobius e a caçadora B15 procurando a Sylvie e o Loki, e aí mostra depois um plano que a linha do tempo tá tranquila. Aí eu fico pensando, depois da Sylvie ter feito tudo aquilo, a TVA conseguiu resolver tão fácil assim e nem mostraram pra gente. Eu fiquei um pouco decepcionado quanto a isso, porque eu esperava ver as consequências daquelas reset timeline, gerando várias ramificações. E se fosse resolvido, pelo menos mostrasse pra gente sendo resolvido, mas não, tudo que a gente viu que os soldados foram indo pra lá e depois parecia que tava tudo tranquilo. Mas enfim, não sei se vai explicar, acho que não vai explicar mais, mas um ponto negativo, pelo menos pra mim até agora, mas nada que vai mudar tanto a percepção do episódio da série. E falando na linha do tempo suave, lá tranquilo, até que começa, eles estão vendo na linha do tempo, até que começa meio que um evento Nexus que cria uma ramificação muito rápido. Que ela, tipo, a maioria das ramificações vão crescendo aos poucos, essa foi do nada assim, e eles suspeitam que aquela ramificação é o Loki e a Sylvie. E de defeito, o que tinha acontecido é que o Loki e a Sylvie estavam prestes a morrer e parecia que eles estavam meio que se aproximando, que deixa uma vibe meio tipo assim, será que eles vão ser um casal? E de primeiro parece uma ideia meio estranha, porque realmente, né, tipo assim, são a mesma pessoa, só que variantes, então não sei que ponto se encaixa, mas também faz sentido com o personagem, mas também isso também mais pra frente vai abordar, então mais pra frente também eu vou discutir melhor sobre o assunto. Mas enfim, cria esse grande momento Nexus, pela relação dos dois, e aí eles são levados pela TVA e são presos, e aí começa a desenrolar o episódio realmente dentro da TVA. E aí lá na TVA a gente tem um dos momentos mais divertidos do episódio, se não o mais, que o Loki ele é preso, e pra ele colaborar mais, o Mobius coloca ele num time loop, pra ele ficar sempre revivendo o momento, até que ele canse e fale por exaustão, teoricamente. E esse time loop que ele tá inserido é um com a Lady Sif. A gente vê a Lady Sif de volta, que não aparecia desde, acho que Thor Mundo Sombrio. Ela não chegou a aparecer em Ragnarok, nenhuma das outras produções da Marvel. Então, se eu não me engano, é desde Mundo Sombrio, então faz muito tempo que a gente não vê ela. E ver a Lady Sif de volta é um carinho pro coração, faz um fanservice bom também. E foi uma participação pequena, mas
pontual pro episódio também, que eu gostaria de comentar. Eu gostei bastante de ver a Lady Sif de volta aqui em Loki e espero ela ver no futuro da Marvel também. E uma coisa a pontuar, não só em Loki, mas em todas as produções da Marvel, principalmente nessas séries agora que a gente tem tempo pra analisar, pra perceber ali, ler a legenda de pertinho e tudo mais, prestar atenção nos diálogos, que muitos diálogos são que entregam peças fundamentais pro futuro da Marvel, pra que ela tá planejando. Em um desses diálogos aqui nesse episódio, o Mobius fala que ele tá cansado de, tipo assim, nossa, eu tô entediado com essas variantes de deuses nórdicos e tudo mais, preferia mais quando eram Kree, titãs e vampiros. Kree, que são a raça lá que aparece no Capitão Marvel, titãs, que são a parte que o Thanos tem de DNA, e os vampiros, que foi a primeira vez que dá o indício de vampiros na Marvel, que vai ser um ponto fundamental do que Blade vai tratar lá na frente. Então já foi um gostinho, esse que seja só um pra meio que provocar o fã que já sabe de que as produções da Marvel estão correndo bem, tá tudo sendo como previsto, que vai tudo se encaixar muito bem e já desse gostinho da gente ver se realmente tem vampiros na Marvel. Agora falta a gente ver eles em qualquer que seja as próximas produções, mas com certeza em Blade vai ter muito. E aí, de novo, a gente tem mais uma clássica, já tá ficando clássica, né? Cena de interrogatório do Mobius com o Loki, e os dois estão em interrogatório de novo. O Mobius querendo saber o que o Loki e a Sylvie estão tramando, planejando e tudo mais. E aí, mais uma vez, tiveram aquela sessão de terapia do Mobius com o Loki, que eles estão sempre se expondo, mesmo não sabendo, eles estão sempre mostrando que eles são de verdade, porque são os dois muito bons com as palavras, então ambos induzem o outro a falar alguma coisa que ele não sabia que ele queria, ou que ele precisava falar, mas ele precisa falar para ele ficar sabendo também. Enfim. E aí, o Mobius revela meio que pro Loki, tipo assim, não revela, mas tipo assim, joga na cara dele que estava apaixonado pela Sylvie e fala que aquilo que ele era bizarro, mas era a cara do Loki se apaixonar por ele mesmo, de tão narcisista que ele era. A única pessoa com que ele não ficaria sozinho, a única pessoa que ele conseguiria se apaixonar seria pra uma versão dele mesmo. Então, antes do que eu achava, tipo assim, meio bizarro, não gostava da ideia, preferia o Loki e a Sylvie como apenas parceiros ou amigos. Ver eles como um casal agora talvez seja uma ideia boa, porque ele faz tudo com o personagem. De tão narcisista que ele é, a pessoa que ele vai amar vai ser ele mesmo, só que uma variante. Então eu quero ver como isso vai se desenrolar também, tem consequências pro final do episódio também. E mais uma vez queria pontuar os ótimos diálogos dessa conversa, o roteiro sensacional, a atuação sensacional do Owen Wilson e do Tom Hiddleston também, tá um dos pontos altíssimos da série. Tem que ser muito bem falado, muito bem glorificado, porque tá sensacional, enfim. Essas são as cenas, não só cenas, essa cena em específico, o episódio inteiro, mas essa cena em específico, assim como todas essas cenas de interrogatório, que estão só os dois, são cenas muito boas, que constroem bastante os personagens de uma maneira que eu realmente não lembrava de ver tão bem feita assim na Marvel. Já na outra sala de interrogatório, em que a Sylvie está sendo teoricamente mantida presa, ela tá sob custódia, a caçadora B15, que é aquela que a Sylvie entra na mente dela no episódio 2, ela fica meio, tipo assim, mostra ela durante o episódio sempre pensativa, sempre meio receosa com alguma coisa, e aí já dá a entender porque ela também teve, como ela teve a mente invadida, ela também teve suas memórias revividas, então ela deve estar confusa, então ela vai atrás da Sylvie para que a Sylvie explique a ela leva a Sylvie embora da TVA para que a Sylvie consiga colocar a memória dela de novo, para ela se sentir ver como ela era. E tem uma cena muito, muito importante, que ela simplesmente fala que ela era feliz, que ela tinha uma vida, que ela tava... E a TVA apagou aquilo, a TVA apagou a memória dela, e ela fala então que ela vai ajudar a Sylvie a derrubar aquele lugar também, e que ela pode contar com ela. Então, isso também vai ser importante, mais uma vez, pro final do episódio. Vai tudo levando, são várias construções que vão levando ao final do episódio, que foi sensacional em si. Mas enfim, a B15 agora está ao lado da Sylvie e do Loki também, porque ela percebe que a vida inteira dela, que ela pensava que era uma vida, foi uma mentira. Ela tinha uma vida antes e a TVA apagou isso simplesmente. E a B15 não é a única que faz isso. O Mobius, ele tem uma conversa com a juíza, com a Ravonna, e aí depois ele leva o tempédio dela, e no tempédio dela ele procura sobre a morte da caçadora C20, a que tinha ficado teoricamente louca. E aí ele vê nas gravações que na verdade a C20 não tinha ficado louca, ela só estava falando que a vida dela era uma mentira, que ela era uma variante, que a TVA apagou as memórias dela, que ela tinha uma vida antes. E por isso ela foi considerada louca. Ela foi considerada que ela deveria ser apagada e por isso ela foi morta. Por revelar a verdade, por saber a verdade. E ela foi morta meio que com uma queima de arquivos mesmo. E o Loki, que já tinha avisado pro Mobius
que ele era uma variante também e o Mobius não tinha acreditado. Ele então acredita no Loki, ele vê que aquilo estava sendo uma manipulação da TVA em si, não sabe se da Ravonna, dos Guardiões do Tempo ou de todos eles. E ele vai atrás do Loki pra ele vai ajudar o Loki também. Ele tira o Loki do loop temporal e aí vai levar o Loki porque ele quer ajudar a derrubar aquele lugar também. Ele inclusive fala que, tipo assim, o evento Nexus que ele causou lá em Lamentis pra chamar a atenção deles, mesmo não sabendo, pode ser o suficiente para destruir todo aquele lugar, porque foi um evento Nexus muito grande, e o que causou esse evento Nexus, teoricamente, foi a aproximação romântica entre o Loki e a Sylvie, e isso também vai levar pro final do episódio. Saindo do loop temporal, a Ravonna tá lá com alguns Minutemen, e aí a gente já sabia, né, a gente já sabia que ela sabe dessas que eles são variantes, sabe que os Guardiões do Tempo estão manipulando todos eles, e ela tá simplesmente encobertando tudo isso. Ela leva alguns Minutemen falando que na verdade é Loki que tá manipulando eles, e aí eles falam que o Mobius já tá comprometido e eles simplesmente apagam o Mobius, eles pegam aqueles bastões e desintegram o Mobius. Ele obviamente não, assim, não acho que não morreu mesmo, mas foi uma coisa pancada dura na hora de ver o episódio. Doeu bastante ver aquele personagem que é recente, mas já criei tanto afeto, já me relacionei tanto com ele, já gostei bastante do personagem. Ver ele simplesmente morrendo ali foi difícil, mas é o que eu falei, não acho que ele vai ser morto. Isso, inclusive, tem uma reviravolta bastante importante lá pro final também. Mas... E é isso, agora fica isso sem o Mobius e o Loki sendo levado pela Ravonna, e a Ravonna sabe desde o início, e ela está manipulando todos aqueles, e ela sabe que todos eles são variantes. E o que é interessante se pensar, porque antes ela era um daqueles agentes de campo, ela era uma caçadora, e agora que ela é a juíza, mesmo se ela continua encobertando isso. Por quê? A gente ainda não sabe. Só uma pausa, eu anotei aqui no meu postzinho também, que eu queria muito comentar o quanto que essa trilha sonora da série tá incrível. Todos os momentos, todas as trilhas, originais ou não, estão sensacionais, muito bem encaixadas, muito bem necessárias para a construção da série, do tom que ela quer passar. Só queria pontuar isso com um grande elogio à série no geral. Esse episódio eu fiquei notando, tipo assim, as nuances, a trilha realmente impecável. Voltando em si, naquela cena que tem a Ravonna, que ela desintegra o Mobius em si, eu comecei a pensar sobre o que essa série é de verdade. Ela é uma série sobre tempo, sobre Loki, sobre o multiverso, sobre a Marvel em si, mas é tudo como uma alegoria, o que eu estou interpretando, tudo como uma alegoria a sistemas fascistas e principalmente a resistência nisso. A resistência que está sendo o Loki e a Sylvie, que está contagiando as pessoas da TVA, que elas estão inseridas nesse meio, e toda essa apagar a memória e tudo mais é a alienação provocada por esse sistema fascista, que é a TVA. A TVA, ela controla, você não pode sair do que a TVA propõe, senão você é uma variante que deve ser apagada. Então é tudo uma alegoria, uma metáfora sobre realmente essa opressão de sistemas totalitários, ditatoriais, enfim. E eu achei muito, nem ousado, mas inteligente e importante a Marvel usar esse tema e trazer uma roupagem mais acessível, mais lúdica até mesmo, e pro universo dela, mas de uma forma que faz sentido com o mundo real também. Que ela tá criticando esses sistemas e dando essa esperança com resistência, sendo os heróis que a gente já conhece. Então, pra mim é um ponto de se glorificar muito na série. Depois que eu já tinha pensado sobre isso, eu já tinha discorrido sobre esse tema em alguns outros vídeos, mas agora que eu tive, tipo assim, pra mim é plena certeza. É uma série sobre isso, é uma série sobre você não aceitar sistemas que te imponham algo que tira a sua liberdade, basicamente. E aí, finalmente, chegamos no fim do episódio. O Loki e a Sylvie, eles são levados para os Guardiões. Aquele simples vislumbre que a gente tinha tido antes. Agora a gente vê os Guardiões mesmo. A Ravonna leva os dois sozinho para ver os Guardiões. E lá tem já alguns guardas esperando. E aí, eles vão ser decretados a morte. Os Guardiões queriam conversar com eles antes, teoricamente, antes de eles serem executados ou simplesmente podados, como eles se chamam quando eles desintegram a pessoa. E aí, quando eles vão realmente vai acontecer isso, a B-15 aparece pelo elevador, solta a Sylvie e o Loki e entrega a espada pra Sylvie poder lutar. Eles lutam, eles se soltam e eles meio que matam, desacordam todos os guardas e desacordam a Ravonna também. E aí que vem o maior plot twist do episódio pra mim, que é quando a Sylvie ela pega a espada e ela vai matar um guardião do tempo, que ela arranca a cabeça dele e descobre. Eles eram simplesmente robôs controlados por alguém. Eles eram, nas palavras da Sylvie, androides sem mente. Então, o que a gente pensava que eram os grandes, como eu falei, os ditadores ou os controladores que estavam por trás de tudo isso, não são os guardiões do tempo. Podem ser ainda sim, mas ainda duvido. Que tenham guardiões do tempo, aquela era só a representação deles ali,
mas eu acho que tem alguém por trás disso tudo. A TVA é tudo uma mentira e os Guardiões do Tempo são só uma mentira criada por essa pessoa para que levem todos a acreditar. É como se fosse um símbolo a eles acreditarem nessa figura superior e tudo mais. Então tem que analisar muito bem quem está por trás de tudo, quem está realmente controlando a TVA, quem está realmente interessado em tudo isso. E é uma das teorias que eu vou falar no final do vídeo também, a minha opinião sobre isso, mas antes eu vou acabar o episódio. E aí, como última cena do episódio, o Loki lembra do que o Mobius falou, que o evento Nexus que eles criaram, ele e a Sylvie, poderia ser suficiente para destruir aquele lugar. E o Loki, ele começa a se declarar pra Sylvie, ele fala que pra ele é muito novo, tudo muito diferente daquilo, mas ele vai se declarar pra ela, e quando isso vai acontecer, ele simplesmente é desintegrado pela Ravonna. Eu já fiquei tipo assim, o quê? Mataram o Loki? E eu já pensei, tá, ele obviamente não vai morrer, o nome da série é dele, e esse movimento muito ao longo da Marvel, sempre matar o Loki, e o Loki sempre que ele morre, ele volta também, querendo ou não. Então já ele morrendo assim, já me dá uma esperança que o Mobius também não morreu, já, não uma esperança, mas meio que confirma o que eu tinha pensado mesmo, e agora ver como que eles vão retornar, e aí o episódio acaba assim, com o Loki sendo desintegrado, a Sylvie subjugando a Ravonna, falando que ela vai fazer a Ravonna contar tudo pra ela agora, ela não vai matar ela. E aí eu pensei que era o final, mas tem uma pós-crédito. Se você não assistiu essa pós-crédito do episódio, volta lá na Disney Plus, assiste, porque é uma pós-crédito, uma das melhores da Marvel, de longe. Muito, muito boa. Eu falo sobre ela agora, então se você não viu ainda, pausa o vídeo aqui, vai na Disney Plus, vê ela rapidinho, volta pra cá e continua o vídeo. Na pós-crédito, a gente vê que o Loki não tá morto, ele tá em algum lugar que a gente sabe onde é, tem um close-up bem grande dele, ele começa a se perguntar se ele tá em Hell, onde quer que seja, que se ele realmente tá morto, e aí a gente só escuta uma voz: você não tá morto ainda, você tem que se levantar que a gente tem que sair daqui. E quando a câmera teoricamente vira, a gente vê várias variantes do Loki. Tem o Loki velho, tem o Loki criança, tem uma versão meio Loki, meio Thor, com um martelo de mecânico, e tem um Loki jacaré também. Não entendi. Essa a versão do Loki velho, a versão do Loki criança eu já conheço, essas duas eu realmente não conheço. Mas eu sei que quando eu vi, eu fiquei tipo, em choque. Eu disse, meu Deus! Eles realmente estão adaptando as variantes do Loki. Eu quero muito entender quem são elas, onde eles estão agora, como eles vão sair daquilo tudo ali. E tudo isso me leva a crer que vai ser o episódio, o quinto episódio, que falaram que ia ser o grande episódio, que é a reviravolta no quarto, que eu imagino que essa vai levar uma expectativa muito grande pro quinto. E a expectativa pro quinto tá maior do que nunca. Eu tô realmente muito empolgado pra ver todas essas variantes em ação, pra ver se tem mais variantes do Loki ainda. E dá pra ver também no cenário que eles estão naquela cena do trailer, em que tá Nova York destruída, que tem a Torre dos Vingadores meio tombada, meio destruída ali de lado também. Então, o que me leva a crer que vai ser no próximo episódio que a gente vai ver aquela cena da Torre dos Vingadores destruída, a cena em que tem o Loki presidente também. Eu acho que vai ser uma das variantes desse mundo, ou o Loki que a gente conhece, se passando por ela. E também a cena que o Loki tá meio que com uma varinha jogando pro Aula, com um poderzinho que a gente não vê ainda. Mas isso é pra ver nos próximos episódios, mas eu tô bastante empolgado pra ver como essas áreas vão ser abordadas, quem são elas, onde eles estão e como isso pode explicar ainda mais sobre o multiverso da Marvel, sobre variantes em si. E tô muito, muito empolgado. E antes de acabar o vídeo, eu vou falar agora algumas teorias que eu tive nesse episódio e algumas dúvidas também restantes. A primeira é, se não os Guardiões do Tempo, quem tá por trás disso tudo? Se eles eram só, literalmente, robôs controlados por alguém, quem está por trás daquilo tudo? É o pensamento óbvio que eu acho que todo mundo tem, ele será a Ravonna. A Ravonna que controla tudo, só que o que me deixa pensativo é sobre esse episódio, que mostrava que ela era uma das guardas comuns e ela foi elevada à juíza. Será que antes ela era somente uma variante, só que quando ela foi levada à juíza, ela meio que ficou sabendo desses esquemas e ela simplesmente acobertou porque sim, para manter parte daquele sistema, por ter poder sobre aquele sistema, ela meio que herdou o cargo de juiz. O que a gente pensava que controlava tudo eram os Guardiões do Tempo, mas são os juízes e ela está só mantendo esse caminho. Ou então, pegando base dos quadrinhos, é algo bem mais embaixo. Porque a Ravonna nos quadrinhos, ela é uma princesa de algum tempo muito distante, ela tem um relacionamento com o King, o Conquistador da Marvel, que é um vilão que basicamente viaja pelo tempo, controlando e conquistando várias eras ao longo da existência, teoricamente. Ele tem conquistas tanto no Egito Antigo, quanto conquistas num futuro ainda não muito distante. Então tudo que ele faz é viajar pelo tempo, conquistando diferentes mundos e diferentes tempos.
Enfim, e esse vilão vai ser já confirmado que ele vai aparecer em Homem-Formiga Quantumania, que vai demorar um tempinho ainda. Então, mas eu penso, será que a Ravonna, ela tá controlando tudo? Ela tá por trás de tudo, porque o Kang está por trás de tudo, ela está fazendo tudo isso, meio que seguindo os passos do seu amado, meio que, tipo assim, fazendo algo por ele também. Ela e o Kang estão por trás de tudo da TVA. É um movimento ousado. Será que a gente vai ter o Kang também nessa série? Será que a gente vai ter o Kang? Imagina se a gente for ter ele mesmo. Eu acho que a Ravonna, se for essa teoria, a Ravonna vai ser a grande vilã até o final. E aí, tipo, numa pós-crédito, no finalzinho, vai mostrar que era o Kang meio que controlando ela, ou então ela tava agindo, fazendo tudo aquilo pelo Kang. Mas enfim, agora é vir pra assistir. Vir pra assistir é foda, né? Agora é vir pra saber se vai ser isso mesmo, quem tá realmente controlando. E outra coisa que me deixa pensativo ainda é sobre a Miss Minutes, a reloginha lá, porque ela é só uma mascote da TVA, só que ao mesmo tempo ela recebe muitos materiais promocionais. A atriz que faz a voz dela fala que a gente vai descobrir ainda que ela é uma personagem muito interessante. Então eu penso, tipo assim, será que a Miss Minutes é alguma coisa a mais a gente pensa? Ela é realmente uma pessoa, uma personagem, e ela é a grande vilã de tudo? Imagina quão bizarro, mas ao mesmo tempo interessante seria tudo isso. Ou então se ela é simplesmente uma personagem para simbolizar a TVA, e a TVA em si é a vilã de tudo. A Miss Minutes vai ser só uma representação meio que física em uma personagem só. Então agora é ver também, será que é Ravonna, será que é Kang, será que é Miss Minutes, será que é só a TVA a grande vilã, ou alguém que a gente ainda nem sabe. Temos que guardar os próximos episódios, e antes de finalizar o vídeo tem mais uma teoriazinha também. Na verdade, não é bem uma teoria, é só uma análise, porque o Mobius ele explica, o Mobius e a Sylvie, que tudo é caos, que a vida é caos, eles falam de caos, e que o caos cria os eventos nexos. E aí quando fala caos, já liga uma chavinha na minha cabeça que me lembra instantaneamente de WandaVision e a magia do caos. Então o que eu fico pensando é, se são caos que criam eventos, o que uma bruxa que controla, que controla o caos, que tem a energia do caos, tá fazendo quando ela tá criando e manipulando toda uma realidade dentro de uma cidade, criando vida, criando filhos e tudo mais. Agora, mais que tudo, com usar a palavra caos para definir o evento do Nexus, pra mim já bate ponto que WandaVision foi um evento Nexus, que a Wanda criou um evento Nexus, a gente não sabe como, e a gente vai ver as consequências disso provavelmente em Homem-Aranha 3 ou Doutor Estranho 2. Agora basta esperar pra gente ver certinho, mas a Wanda, não só para aquele comercial dela que fala Nexus também, eu acho que a Wanda, ela pode ser um grande evento Nexus por ela ser o caos encarnado, teoricamente. Então é basicamente isso. Desculpa pelo vídeo longo, tinha muita coisa pra falar. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like aqui também, passa no meu Instagram, se inscreve aqui no canal do YouTube e deixa nos comentários se vocês concordam com essa minha análise, se vocês têm algumas opiniões sobre o que vocês acham que está por trás da TVA, tudo mesmo, quem eram os Guardiões do Tempo, será que existem Guardiões do Tempo, enfim. Deixe suas teorias e pensamentos aqui nos comentários também, sempre é bom trocar as ideias, ver opiniões diferentes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero essa semana que vem também. Até mais no próximo episódio de Loki e segura a ansiedade, porque esse episódio vai ser explodir cabeças, eu acho.